Boa noite. Estamos aqui hoje, mais uma vez, vamos completar as nossas lives da semana. Hoje com a presença do professor Ricardo Limonge, professor esse que hoje vai trazer um tema, vamos trabalhar aqui um tema que, assim, está criando uma curiosidade enorme em todos nós, né? Que é a questão da inteligência artificial no ensino, na pesquisa científica. O professor tem um número de seguidores enorme no Instagram, teve um curso excelente na UFG Digital, acho que também penso eu, que fez assim, teve várias pessoas interessadas, né? Então, professor, vou deixar o senhor com a palavra hoje. Tema que não pode assumir aí o posto. Tá, joia. Bem, então, muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, professor Alessandro, professor Luiz, pelo convite. É um grande prazer estar conversando com vocês, que a gente possa, ao longo desses próximos minutos aí, conhecer um pouquinho a ferramenta e, de alguma forma, o meu objetivo é contribuir para que vocês possam usar as ferramentas para que o trabalho, para que a pesquisa possa, obviamente, ter bastante relevância. E é bacana quanto mais que aqui dentro da própria universidade a gente conseguir fortalecer as nossas pesquisas, né, com representatividade, coerência e apoio, interação, impacto. Eu acho que é melhor para todos nós aqui dentro da comunidade do UFG, tá bom? Boa noite, Francildo, boa noite, Marcelo, Cíntia, Tânia. Bem, pessoal, fiquem super à vontade, à medida que eu estiver aí conversando com vocês, eu, particularmente como professor, eu não gosto de sair falando, vocês vão ver que eu vou parar um pouco, vou refletir algumas coisas com vocês, vou mostrar também algumas aplicações, tá? Então, a ideia é que a gente consiga bater um papo. Algo que eu acho legal quando eu começo a falar de inteligência artificial, e eu estava até comentando com a professora Alessandro, o professor Luiz, algo que tem chamado bastante atenção, é justamente a oportunidade de falar para públicos diferentes, tá? Isso me ajuda bastante. Então, eu aproveito para compartilhar aqui com vocês, convido aí, reforço o convite para vocês, para a gente poder criar um canal de comunicação e interagir. Eu tenho direcionado inicialmente os conteúdos que eu tenho feito para a plataforma do Instagram, então se for relevante para ti, se for relevante para os seus pares aí, colegas que trabalham ou não com pesquisa, mas querem entender um pouquinho mais de como que essa pesquisa pode ser mais focada, pode ser mais organizada, vai ser um prazer, eu tenho feito questão de conversar, de aprender bastante. Essa interação tem me ajudado bastante, principalmente em conseguir entender um pouquinho mais como que, por meio de diferentes áreas, efetivamente a gente consegue ter impactos diferentes. Então, ontem, por exemplo, eu tinha aberto uma caixa de pergunta no Instagram, que vai me ajudando a conhecer a ferramenta, a pesquisar, de alguma forma tentar cada vez mais entender melhor e falar de maneira mais simplificada sempre que possível. E aí ontem uma ideia era discutir como que a gente consegue amarrar uma série de plataformas, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, aí no perfil do Instagram tem várias e várias plataformas e sempre aplicada a um contexto. Então, tá aí o @limonge para que vocês possam seguir no Instagram. Qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu puder ajudar, eu vou ficar bastante contente da gente poder fortalecer essa discussão. É como a professora Alessandra mencionou, entre junho e julho tive a grande oportunidade, até reforço aqui publicamente o professor Denilson, coordenador do projeto do FG Doutoral, o professor Felipe, da PRPG, por terem propiciado a oportunidade para que eu ofertasse uma disciplina dentro desse projeto do FG Doutoral, em que a ideia é colocar disciplinas que peguem a perspectiva da transdisciplinaridade, trabalhando com a lógica de metodologia. E a partir disso foi legal, tenho conseguido visitar alguns programas dentro do FG para discutir e, de alguma forma, criando parcerias. Eu acho que isso é o bacana da academia, que a gente consiga criar parceria e ajudar, tá bom? Então, tá aí feito o convite para vocês. Se vocês acharem que precisa de algum conteúdo, me manda uma mensagem ali para que eu possa ir preparando. Fico muito contente de efetivamente contribuir na tua formação e, novamente, fortalecer aqui a comunidade da UFG, tá? Aí, pessoal, a ideia eu vou discutir com vocês um pouquinho como é que a inteligência artificial tem gerado esse impacto quando a gente fala de inteligência artificial. E depois, obviamente, para não deixar vocês aí só no campo do que legal, não, quero mostrar para vocês como é que isso efetivamente pode funcionar, para que isso vocês já saiam literalmente aqui, à medida que eu estiver falando aqui, vocês já vão abrindo uma aba aí no navegador de vocês, para que vocês consigam
explicar e conversar um pouquinho mais sobre a aplicabilidade da área de vocês, tá bom? Bem, algo que acho que está em bastante discussão atualmente, talvez um dos principais desafios que a gente passa a ter ao trabalhar com isso aqui, ao meu ver, tá? Isso é uma opinião, eu tenho tentado ler cada vez mais sobre isso, escrevendo alguns textos sobre isso também. O meu objetivo, eu tenho tentado entender melhor todo o efeito que isso pode ter, e aí vocês puderem até colocar nos comentários aqui também, se vocês conhecem alguma ferramenta de inteligência artificial na pesquisa científica, puder fazer um comentário aqui, até para eu poder entender um pouquinho a audiência, o que vocês acham, né, do uso de inteligência artificial em pesquisa. Por quê? Eu acho que hoje, quando a gente começa a falar de inteligência artificial nesse contexto de pesquisa, necessariamente a gente acaba tendo, sim, alguns desafios. Por quê? Existe uma lógica que pode parecer que usando inteligência artificial o processo de pesquisa vai ficar mais fácil, tá? Ao meu ver, não é que vai ficar mais fácil, mas vai conseguir automatizar ou vai conseguir criar um processo que vai facilitar muito para que a gente consiga dar o processo ou seguir os passos para que a gente automatize a nossa atenção. Quando a gente começa, principalmente uma etapa, né, para a gente discutir um pouco uma lógica de metodologia, principalmente quando a gente começa a ler bastante, muito artigo, para criar argumento ou para estabelecer, talvez você já tenha ouvido ter uma terminologia bastante usada, o pessoal que trabalha com a visão da literatura, que é chamada de overreading. O overreading é uma lógica que você começa a ler tanto e que você já não começa a ter uma dificuldade, você consegue nem mesmo ter clareza do que você está lendo. Se eu começo a ler demais e não consigo organizar, onde que eu acho que a inteligência artificial pode entrar e ajudar? Justamente que o objetivo que eu tenho discutido nos ambientes que eu tenho sido convidado é mostrar que a inteligência artificial, a ideia é que a gente consiga automatizar processos que a gente faria. Por exemplo, acredito que muitos de vocês aqui que já fizeram alguma formação com pesquisa, né, seja desde iniciação científica, mestrado, doutorado, provavelmente já fizeram fichamento, que é aquela planilha em que você vai colocando um monte de coluninha naquela planilha, então você coloca autor, periódico, ano, objetivo e tal. Isso eu acabo fazendo na mão para depois você chegar e falar, não é nada disso que eu precisava. Só que quando eu coloco inteligência artificial, o que é objetivamente eu vou fazer? A tecnologia, a gestão desse processo vai ser feita de maneira automática. A partir do momento em que eu estou fazendo isso de maneira mais automática, o meu objetivo é falar, bem, isso não é o que eu quero. Então, eu economizei tempo. Por quê? Se eu estou economizando tempo, aonde que eu tenho tentado fazer uma discussão para que efetivamente a gente adote a inteligência artificial nesse processo de pesquisa? Porque aí sim, a minha característica ou o meu desafio é que eu consiga gastar o tempo falando assim, beleza, estes são os artigos que eu preciso ler para mergulhar e efetivamente entender o meu objetivo de pesquisa ou entender efetivamente uma lacuna que eu preciso, de repente, colocar um pouco mais clara, tá bom? Então, essa é uma perspectiva que eu vou trabalhar com vocês, tá? O pessoal está chegando aqui. Boa noite, Tânia, Lucas, Douglas, Cláudia. Fiquem super à vontade aí, pessoal, se puderem comentar, então, se vocês usam alguma ferramenta de IA no trabalho de vocês de pesquisa, ou não, só para eu poder já ir conhecendo aqui, tá? E aí, recentemente, saiu uma reportagem falando um pouquinho desses paradoxos que estão necessariamente envolvidos nisso para a gente poder ir esquentando aqui as turbinas enquanto o pessoal está chegando. Basicamente, ele vai colocar aqui, ó, existe sim uma grande mudança. Primeiro, um critério de busca e seleção de artigos. Quando a gente começa a fazer o trabalho, seja no Cielo, no PubMed, né, vocês daqui da área de saúde usam bastante, o Scopus, o Web of Science, a inteligência artificial vai ajudar muito no filtro, na forma da gente conseguir automatizar o processo, tá? Se a gente for pegar um conceito muito rudimentar de inteligência artificial, é a automação. Então, eu estou pegando tudo aquilo que eu fazia várias vezes na mão, agora eu começo efetivamente a conseguir fazer isso por meio de tecnologia. Então, a interação e o processo acaba sendo muito mais rápido. Então, no processo de busca, que muitas vezes eu teria que parar, gastar um tempo tentando fazer toda uma automação ou efetivamente subir um monte de arquivo para gerar uma tabela, não. Eu consigo automatizar muito esse processo. Algo que tem ajudado bastante também, que é uma ferramenta de leitura de artigos, tá? Eu vou até mostrar para vocês uma ferramenta que é gratuita, que pode ajudar vocês. Qual que é a lógica? Algo que eu sempre brinco, e aí também vocês puderem comentar aqui no chat, que é bom que eu vejo se vocês estão comigo aqui, que é o seguinte, muitas vezes, quando a gente começa a entrar no grupo de pesquisa, eu começo a tentar me preparar para entrar no mestrado, no doutorado, enfim, a gente acaba criando uma pastinha
no computador, a gente começa a jogar um monte de artigo científico lá dentro. Você recebe do possível orientador, recebe de um amigo, do grupo de pesquisa da sua rede. Só que chega uma hora que essa mesma pasta, ela começa a ficar gigante. Aí você coloca assim, não, daqui a pouquinho, o que eu vou fazer? Um dia eu vou sentar e vou começar a ler esses artigos para organizar aquilo que eu vou ler. Só que do ponto de vista de prazer, não é legal você falar assim, poxa, eu sempre brinco com o pessoal, ninguém acorda domingo de manhã, faz um café e fala, opa, hoje é o dia que eu vou sair lendo um monte de artigo, porque hoje é o dia. Não é algo que a gente fala assim, não é tão prazeroso assim. É porque a gente quer entender aquele processo. Como é que a inteligência artificial pode ajudar? Basicamente, ele pode conseguir fazer com que eu tenha muito mais clareza para que efetivamente eu consiga descobrir quais são os artigos mais relevantes. Então, a leitura, a automação do processo fica mais fácil. Eu posso descobrir qual é o objetivo, eu posso descobrir qual é a lacuna, eu posso descobrir qual é a teoria central, ou como é que o método foi feito. E isso vai ajudar bastante, pessoal, até uma sugestão, vocês vão conseguir identificar como que os bons artigos são escritos. Por quê? Quando a gente faz um fichamento, por exemplo, quando tem várias colunas, fica claro porque eu tenho dificuldade em descobrir, por exemplo, poxa, como é que essa variável foi tratada, como é que esse método foi discutido, ou, por outro lado, qual é a lacuna desse trabalho, qual é o objetivo, e mesmo em artigos, né, publicados em bons periódicos, nem sempre a gente encontra isso. Então, o que a ferramenta pode ajudar, que eu vou mostrar para vocês, é para vocês verificarem se as informações principais para você julgar se aquele artigo vai ser fundamental na sua leitura, se você conseguiu efetivamente analisar isso ou não. Tá? Uma outra perspectiva também da mudança desses paradoxos é uma lógica de análise de dados, ou seja, particularmente, eu brinco que sempre para fazer boas pesquisas, a gente não precisa de nenhum software pago. Né? Tem hoje grande lógica de pesquisa, pensando na lógica de data science, que é uma área que eu trabalho, você consegue fazer isso com linguagem de programação e seus inúmeros pacotes. Então, a análise de dados acaba ajudando muito, porque grande parte dos dados que a gente tem hoje está totalmente concentrado numa lógica de dados não estruturados, então são vídeos, né, obviamente, são palavras e tudo isso que está disperso na literatura ou na internet, que pode servir de insumo para que eu considere ou que eu organize um trabalho que tenha relevância, que tenha uma lacuna bem explorada. E a inteligência artificial, no contexto de pesquisa, ele vai ajudar porque ele vai ter uma série de ferramentas, uma série de protocolos ou de critérios para que efetivamente eu consiga fazer essa análise da maneira correta. Uma outra perspectiva, vou mostrar para vocês, inclusive, alguns exemplos para vocês já salvarem os favoritos de vocês, que são algumas ferramentas para vocês trabalharem com a escrita, tá? Por quê? Se a gente começa a pensar em relevância, aqui, por exemplo, na universidade, né, dentro do planejamento institucional, uma das diretrizes, por exemplo, né, internacionalização, a gente precisa considerar que eu tenho que trabalhar ou escrever em inglês. Se eu vou trabalhar ou escrever em inglês, eu tenho que pensar na formação disso. E os algoritmos que trabalham com a perspectiva de redação científica cada vez mais estão ótimos, melhores e melhores para que a gente consiga trabalhar. Então, nessa mudança, aquilo que a gente sofria, por exemplo, não sei se aconteceu com vocês, recebe lá um feedback do orientador, recebe feedback de um coautor, fala, cara, esse trecho aqui não está claro, não consegui entender. E a gente tem dificuldade em reorganizar aquela frase, aquela sessão. A inteligência artificial vai te ajudar na reescrita. Você pode reescrever aquele trecho com facilidade. Ou também, quem já passou também, às vezes, uma certa dificuldade, foi ter uma sessão grande e você precisa reduzir a quantidade de caracteres, porque, de repente, uma revista, uma submissão acaba exigindo uma redução. Nesse caso, está aí um ponto, você precisa tentar melhorar esse processo. E a inteligência artificial pode te ajudar. Veja, tudo que eu falei para vocês até agora não foi para que nós, pesquisadores, todos que estamos aqui, para que a gente não faça. O que eu estou fazendo, que é a discussão que eu trago quando eu converso sobre inteligência artificial nesse contexto de pesquisa, é que a gente vai automatizar o nosso processo. Eu vou usar a inteligência como forma de facilitar e agilizar também o meu trabalho. E, por fim, a apresentação dos dados também, nesse contexto de inteligência, vai ser fundamental, principalmente para que nós consigamos, por exemplo, criar melhores apresentações. Hoje, uma série de ferramentas consegue automatizar a criação, por exemplo, de slides, tá? Só para vocês terem uma ideia um pouco mais tangível, um pouco mais prática, quando vocês entram na plataforma do OpenAI, por exemplo, que a gente acaba usando gratuitamente uma versão do algoritmo, que é o ChatGPT-3, se você fizer o pagamento ali, que tem uma taxa mensal, você pode usar o ChatGPT 4 e colocar uns plugins
É se fossem programinhas em que você coloca. Tem vários programas bacanas em que você pede para montar a tua apresentação. Então, no processo em que você está tentando dar maior visibilidade aos resultados da sua pesquisa, que você está tentando trabalhar com mais clareza, tá aí uma forma de você usar também isso a seu favor, tá? Essas mudanças, sendo muito transparente com vocês, é uma mudança que não tem volta. A inteligência veio para facilitar. Estava comentando, né, com a professora Alessandra, professor Luiz há pouco, que, ao meu ver, a grande discussão para o ambiente de pesquisa científica é como que nós efetivamente vamos criar protocolos de uso, tá? Até mesmo do ponto de vista de revistas científicas, ainda não está claro como que pode ser usado, até onde pode ser usado. Então, tem um certo desafio aí para a gente poder discutir isso aí também, tá? E aí, obviamente, isso acaba tendo uma série de impactos. Recentemente, alguns autores começaram a escrever artigos, vocês viram, em que o coautor, por exemplo, é o ChatGPT. A revista falou, não, peraí, aí não vamos bagunçar o negócio, não. Os coautores têm que ser pessoas, até porque existe uma questão de direito autoral, existe uma discussão de responsabilidade daquilo que a gente escreve. Então, já existe um impacto de autoria nesse processo. Uma outra perspectiva que é o custo, né, esse colonialismo de dados, que é uma forma que, a partir do momento em que eu começo a dar mais acessibilidade aos dados, a chance de eu conseguir gerar representatividade maior. Dá um exemplo claro para vocês. Uma das filosofias que tem crescido bastante na academia é uma lógica de open science, né, ou ciência aberta. Essa perspectiva é que tudo aquilo que eu estou fazendo, os meus dados, os meus procedimentos, eles acabam ficando público. Então, assim, está aqui na base de dados que eu usei para o meu trabalho, está aqui o script, está aqui toda a linguagem do que eu fiz, para que você consiga ter clareza e consiga replicar. Vocês devem ter visto, mas está bem quente essa temática na academia agora, por exemplo. A Universidade de Harvard, por exemplo, teve esse problema bem forte com uma pesquisadora que trabalha com perspectiva comportamental, e até mesmo o reitor Stanford pediu demissão porque ele perdeu a mão de como é que as pesquisas estão sendo feitas. Então, a democratização desse processo, e claro, um critério para que a gente consiga ser mais claro, vai ser obviamente fundamental. Outra perspectiva também de impacto é a questão da internacionalização, então eu consigo, com toda certeza, me aproximar. Algumas das ferramentas vão ajudar muito a gente conseguir ter um pouco mais de clareza para mostrar e identificar, por exemplo, eventual rede de pesquisa, tá? Como eu uso, por exemplo, isso só para compartilhar com vocês. Algumas plataformas de inteligência artificial, eu posso colocar um artigo, por exemplo, que me chama a atenção, está mais ligado à minha área, e eu posso começar a fazer um mapeamento de autores. E aí pode ser uma forma de eu conseguir descobrir, por exemplo, como que as redes de pesquisa entre os autores elas estão criadas. E aí eu vou ter facilidade, por exemplo, de como organizar ou até mesmo de como operacionalizar eventuais contatos. Outra questão também dessa perspectiva paradoxo também, né, de centro-periferia, em que grande parte do conhecimento, efetivamente, ele acaba ficando muito concentrado, mas com o uso da inteligência artificial a gente consegue quebrar um pouco isso e dar muito mais acesso a todos. Então, vamos imaginar o seguinte, grande parte, né, principalmente universidades de ponta, tem acesso a grande base de dados. Bem, de artigos, eu estou dizendo. Eu posso começar a trabalhar com inteligência artificial e essas plataformas vão ter acesso obviamente, muito mais focado na questão de ciência aberta que eu mencionei, mas eu vou conseguir ter acesso àquele artigo também. E isso é muito importante, porque, obviamente, senão eu começo a ficar um pouco mais distante dos estudos e daquilo que efetivamente está gerando, obviamente, ponto final aqui, que é a produção e conhecimento, tá? Algo que eu sempre acabo falando, nesse contexto que a gente está conversando aqui à noite, é da relevância e, obviamente, da necessidade para que as nossas pesquisas tenham cada vez mais relevância e, obviamente, sejam mais importantes, ou seja, qual que é o impacto da nossa pesquisa? Como que aquilo que eu estou fazendo no meu laboratório, estou fazendo no meu trabalho, como é que está chegando na sociedade? A inteligência artificial é uma forma de eu conseguir mapear, identificar isso aí também com clareza, tá bom? Bem, também tem mais alguns colegas chegando, sejam todos bem-vindos. Já tem até uma pergunta aqui do Caian, obrigado, e também da Cláudia. Na sequência eu vou já respondendo. Fiquem super à vontade, pessoal, para vocês poderem ir colocando perguntas e dúvidas aqui no chat para a gente poder ir debatendo, tá? Para isso, pessoal, como é que a lógica da inteligência artificial, efetivamente, ela pode contribuir? Essa é uma frase simples, mas eu acho que explica bastante o processo de quem já escreveu, por exemplo, um artigo, tá? Veja só, a gente acaba gastando 6 horas lendo aí 35 artigos. E, na verdade, quando eu vou justificar, ou até mesmo quando eu vou
criar o meu argumento sobre isso, eu acabo usando talvez não mais que 2 referências. O que isso faz do ponto de vista de tempo, né? Obviamente, eu estou gastando muito tempo para criar um argumento. Então, lembra que eu brinquei com vocês que talvez vocês também sejam como eu, a gente tem uma pastinha lá com um monte de artigo em que é interessante, depois eu vou voltar nela para ler. Por que não ganhar velocidade? Por que não ganhar, otimizar o meu tempo, literalmente, e conseguir fazer com que a inteligência artificial eu acabo tendo muito mais clareza para que a inteligência artificial me mostre quais são os artigos mais importantes. Então, ao invés de eu ler 35, 50, 100 papers, não, eu vou ter filtro, eu vou aplicar a inteligência artificial, vou aplicar vários critérios que eu vou mostrar para vocês, e vocês falam, beleza, esses aqui são 5, 10, 15 artigos que eu vou parar para ler para conseguir criar a minha argumentação. Por quê? Por mais que com a inteligência artificial, obviamente, tudo possa ficar mais fácil, só que não adianta, por mais que eu comece a jogar várias perguntas, por mais que eu comece a dialogar a lógica dessa rede, né, de inteligência generativa que vai criando os argumentos a partir dos textos, eu tenho que argumentar. Eu posso fazer tudo com inteligência artificial. Chegar na mesa do meu orientador e ele falar assim, explica como é que você chegou nisso aqui. Qual que é a argumentação? Como é que eu vou conseguir deixar isso aqui claro o suficiente para argumentar? Tá? Então, isso é uma forma da gente conseguir necessariamente aí, automatizar também esse processo. Pensando, então, um pouquinho nisso também, acho que há um outro desafio que é tudo que tem escrito hoje no artigo, tudo que aquilo em que a inteligência artificial precisa ler é considerado como um metadado. O metadado é uma informação, tá? Quem já trabalhou, quem já leu alguma coisa, por exemplo, de bibliometria, cientometria, a ciência que estuda essa perspectiva bibliométrica, já percebeu que se tem cada vez mais preocupação de como que nós escrevemos o texto, tá? Vocês terem, por exemplo, aqui o exemplo que eu coloquei aqui na tela, do título, o nome do autor, quando que o artigo chegou para avaliação, quais são as palavras-chave, como é o resumo, tudo isso são informações fundamentais para que a gente consiga fazer com que o nosso artigo seja localizado. Se vocês pegarem, por exemplo, as métricas, né, da CAPES, para quem está vinculado ao programa de pós-graduação, por exemplo, tão importante quanto ter, né, produção qualificada, que eles chamam, é uma perspectiva de eu mostrar também quantas citações meu trabalho tem. E como é que as pessoas vão me citar se elas acharem meu trabalho? E como é que elas acham meu trabalho? Quando, obviamente, eu tenho um bom artigo, eu tenho um bom produto científico, mas eu tenho elementos no meu documento em que as buscas vão conseguir me encontrar. Então, se eu coloco o título bem com palavras que efetivamente criam uma aderência com a temática, que as minhas palavras-chave não sejam óbvias, mas elas consigam pegar um contexto ou até mesmo um bom resumo. Então, é aquela expressão, não sei se vocês já ouviram, quando a gente terminar o artigo, né, hoje para submeter ou nos rounds, né, nas perspectivas, eu tenho que tentar buscar ou tentar ter um pouco mais de clareza nesse sentido, eu conseguir gastar mais tempo, né, deixar o documento dormir, voltar nele e falar, ótimo, como que eu consigo melhorar o meu trabalho? Como que eu posso melhorar? E aí vocês vão perceber que, às vezes, a gente trava com um título, às vezes a gente trava para arrumar um argumento, e tudo aquilo pode ser refeito, ou pode ser proposto pela inteligência artificial. E isso, obviamente, vai ajudar bastante nesse processo. Tá? Então, algo que a gente vai acabar conversando um pouquinho é tentar concentrar a otimização do trabalho de vocês por meio das ferramentas. E, claro, o segundo momento, o segundo desafio, a lógica central é que vocês consigam aplicar no contexto de vocês. E aí, obviamente, tudo vai ficar um pouco mais fácil, tá bom? Pensando nisso, só dicas aí para vocês já poderem colocar e salvar no favorito. Uma brincadeira que eu faço é, imagina que você precisa criar uma caixinha de ferramenta para que você use várias opções para trabalhar, por exemplo, com a sua pesquisa. Eu vou separar em duas. A primeira são algumas ferramentas que vocês podem trabalhar em redação científica, tá? Então, a grande parte disso, obviamente, está gratuita, você consegue melhorar o seu texto, você consegue revisar tanto em português quanto em inglês ou outro idioma que você quiser trabalhar. E como é que ela acaba sendo aprimorada? Uma lógica simples para vocês entenderem isso. Quando vocês estão assistindo um filme na Netflix,
ou quando vocês estão ouvindo uma música no Spotify, por exemplo. Já viram que, por exemplo, tem aquela imagem, né, do like e do dislike, por exemplo. Quando eu estou marcando sim ou não, gostando ou não gostando, é uma forma da ferramenta aprender se a melhoria do que ele está fazendo na redação, a melhoria que ele está criando o argumento, a revisão gramatical, textual, até mesmo de formatação, se ele está acertando ou não. Então, uma forma da gente retribuir isso é dando esse feedback aí para o trabalho, tá? Em ferramentas em específico. Então, a primeira chamada de Grammarly, que para vocês poderem usar, ela é muito boa para você criar textos, no seguinte sentido. Às vezes, você quer mandar um e-mail para alguém de fora, e no inglês não está legal. Mesmo que seja bom, mas você acaba revisando. Ou você já escreveu um texto como geral, você quer revisar, por exemplo, se seria interessante você conseguir aprimorar essa redação. Então, os trechos acabam sendo propostos para organizar, porque vai lendo o documento, obviamente, pensando nessa lógica. Uma que eu gosto bastante é a segunda, chamada de WordTune, por exemplo, em que você consegue pegar uma frase, uma que você está, de repente, que não está clara o suficiente, e de repente você precisa de 2 ou 3 sugestões de como reescrever aquela frase. Um exemplo. Quando a gente escreve em português, a gente escreve em voz passiva, mas geralmente os textos na língua inglesa são na voz ativa. Então é preciso fazer a inversão disso. E no WordTuner, você vai ver que você pode usar isso no computador de maneira geral, com os programas independentes, e ele vai fazer a mesma sugestão de reescrita da mesma frase. Então isso facilita muito, e obviamente eu estou aprendendo com esse processo. O Writeful é uma plataforma que pode ajudar vocês, inclusive na formatação do processo, e ele vai mexer com a formatação e vai mexer também com a organização de todo o documento. Uma outra que eu gosto bastante, porque ela pode ficar vinculada, por exemplo, ao Google Docs, é o Language Tool, que essa ferramenta você vai poder literalmente arrumar pontuação, vírgula, concordância, e isso ajuda bastante para não passar nada errado. O QBot é uma ferramenta também que ajuda na tradução, né, de português, inglês, por exemplo, e ele tem, para mim, os melhores recursos para trabalhar com a reescrita. Então, eu coloco uma sessão de introdução e não, eu quero que ele reorganize a lógica, é ótimo porque ele consegue fazer isso e eu consigo dizer para ele, coloca com uma quantidade menor ou rigor um pouco mais alto, muda muito, muda pouco. Então, vale a pena como forma de vocês salvarem isso aí nos favoritos, tá bom? Aí, uma outra perspectiva também, só para vocês já salvarem nos favoritos, a live vai ficar salva aqui também no canal para vocês poderem dar uma olhada. A Penelope, por exemplo, que é a primeira, talvez já tenha acontecido com vocês. Quando a gente termina um artigo, eu pego aquele artigo e vou mandar para uma revista de indexador mais alto. Falo, poxa, vou tentar nela primeiro. Só que depois esse artigo começa a ser rejeitado. À medida que ele está sendo rejeitado, cada revista, muitas vezes, quando eu estou fazendo a troca, pode acontecer deles terem um novo tipo de formatação. É uma formatação, por exemplo, uma é APA, outra é Harvard, outra é Vancouver e por aí vai. A plataforma da Penelope, você joga teu artigo lá, aperta alguns botõezinhos e fala, reorganiza o documento inteiro para tal formato. Tabela, figura e tal. Então ajuda com toda certeza a ganhar muito tempo. Uma outra lógica também, que é o Litmaps, é uma ferramenta muito legal para você conseguir mapear ou identificar o chamado estado da arte, ou seja, o que já foi feito. Quais foram os últimos artigos? O que está faltando? O que eu tenho de oportunidade para trabalhar também nessa ferramenta? E a outra é o Paper Digest, que está aqui ao lado. Vale a pena vocês usarem, por exemplo, vocês estão trabalhando com contexto ou um novo conceito aí na formação de vocês. Quando vocês estão usando uma ferramenta como essa, por exemplo, você consegue fazer com que ele mostre para você qual seria um conceito a partir da literatura. Então, ao invés de você pedir um conceito aberto, ele vai mapear uma base de dados, tem um nome, uma imagem específica, e vai criar um conceito. E nesse conceito ele vai mostrar, olha, 4 ou 5 artigos que me ajudaram a criar o conceito. Então, você já vai começar a entender o conceito, começar a entender a lógica a partir a partir de artigos científicos, que obviamente você já vai começando a levantar muito mais opção e muito mais alternativa para você customizar aí o seu trabalho, tá bom? Novamente, pessoal, no finalzinho a gente vai ter um tempinho para bater um papo. Fiquem à vontade para vocês poderem colocar as dúvidas aí, tá? Perguntas, questionamentos para a gente poder ir conversar, tá bom? Bem, aqui é uma sugestão para já mostrar algumas ferramentas na conversa de hoje.
Basicamente, como usuário, né, de internet, a gente acaba tendo muita rede social. Essa aqui é uma rede social chamada Art Discovery, por exemplo, em que eu recomendo que você coloque no teu aplicativo, no teu celular, a parte de online não é tão boa, de web. O que ela faz? Basicamente, ela vai ser um feed científico para você. Ou seja, sabe quando você fica no Instagram, TikTok, enfim, aquela que vai rodando as notícias? O feed, nesse caso, para essa plataforma, ela está customizada a palavras-chave. Então, você está pesquisando algum tema em específico, e nesse tema que você está trabalhando, ele vai sempre buscando a partir de bases de dados. Então, no dia que você começar a rodar a tela, você vai conseguir identificar temas, ou você vai conseguir identificar novas produções sobre aquela temática. Aí, obviamente, você consegue, poxa, esse aqui eu não conhecia. Aí você pode apertar, se for acesso aberto, você consegue ir direto, senão você consegue saber essa edição. E o que é interessante, no que eu falei da questão do aprendizado, à medida em que eu estou verificando que os artigos ou que as recomendações da plataforma estão dando certo, ele vai cada vez mais afunilando esse processo. Então, ele vai juntando palavras-chave similares. E, obviamente, a tendência é que seu feed fique cada vez mais correto. Então, ao invés de você sair correndo, buscando um monte de informação, entrando várias e várias vezes no Google Acadêmico, você entrando várias vezes para fazer a mesma busca, as plataformas de inteligência artificial e pesquisa científica vão ser fundamentais para vocês ficarem atualizados, literalmente, sem fazer nada. É só entrar no aplicativo e falar, beleza, manda aí o que tem de novo aí para poder conhecer essa ferramenta, tá bom? Vou mostrar para vocês agora duas ferramentas só para vocês poderem entender um pouquinho a lógica, né? Aproveito para convidar vocês para a gente poder conversar. Tem mais ferramenta no perfil aqui do Instagram, tá? Quem está chegando agora. Ali eu acabo colocando e mergulhando muito mais em uma série de ferramentas e também temáticas para a gente poder trabalhar. Vou mostrar para vocês agora duas ferramentas, tá? E uma, a gente vai poder mostrar como é que vocês podem ler artigo científico, até mesmo tirar dúvidas do artigo científico, que é uma plataforma 100% gratuita, vai ajudar bastante nesse processo. E uma outra, que é uma ferramenta que na semana passada os grandes volumes de dados ficaram pagos, mas é uma plataforma que, do ponto de vista de potência, ainda dá para fazer muita coisa boa de maneira gratuita, tá bom? O Rian perguntou se a live vai ficar salva no YouTube. Vai sim, Rian. Depois fica aqui esse mesmo link para você poder acessar e indicar para os seus colegas aí, se for relevante também, tá bom? Deixa eu só preciso parar minha apresentação aqui e compartilhar minha tela. Deixa eu só fazer a inversão aqui. Dá certo. Pronto. Compartilhar a tela, compartilhar a tela. Pronto. Não sei se está aparecendo, acho que ainda não, né? Minha tela para vocês do computador. Vocês estão vendo? Consegue dar um feedback aqui, professor Alessandro, professor Luiz? O pessoal está vendo a minha tela do computador? Ainda não, professor. Ainda não? Vou parar e fazer de novo. Opa. Tentar de novo. Compartilhar, compartilhar. Janela. Vocês têm que tirar a apresentação aqui, não sei o processo. Sim, professor. O senhor teria que parar de apresentar os slides e tentar colocar a tela, creio eu. Tentar remover do estúdio. E tentar de novo aqui.
que ele carrega. Eu não sei se vocês têm que, de repente, clicar nessa caixinha que abriu aqui embaixo, que aí ele joga a minha... Aí, perfeito, excelente. Acho que agora, deixa eu até confirmar por aqui, vocês conseguem ver. Ótimo, vocês estão vendo a minha tela aqui, excelente. Então vamos lá, pessoal. Existem, o que não falta hoje são ferramentas, tá? Essa ferramenta aqui tem um nome aqui, né, na esquerda, chama-se SciSpace. O que ela é, ao meu ver, ela é muito bacana. Primeiro que ela é gratuita, tá? Eu tenho mencionado e conversado o seguinte, ó. Essa lógica de inteligência artificial para o contexto de pesquisa virou um negócio, tá? Um negócio extremamente lucrativo. Então, as principais plataformas hoje, elas começaram a cobrar, mas essa aqui ainda está fazendo muita coisa boa. A única limitação, só para vocês entenderem um pouco do contexto, em que eu não consigo pegar muito artigo e subir de uma vez, por exemplo, para eles analisarem. Eu tenho que fazer isso um a um. Mas lembra aquela pasta que provavelmente você tem solta no teu computador, você consegue fazer aqui. Se vocês forem aqui do lado esquerdo, ó, nesse menuzinho, aqui você já tem algumas formas para vocês conseguirem entender o potencial do que ela pode fazer. Então, olha o seguinte, do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho, por exemplo, revisão da literatura. Em revisão da literatura, só perceber o seguinte, eu mencionei com vocês que se torna extremamente importante que eu tenha clareza daquilo que eu vou fazer. As plataformas de inteligência artificial trabalham com metadados, como eu falei para vocês. Se eu trabalho com metadados, ele vai juntar ou ele vai organizar uma lógica de problema de pesquisa. Então, quanto mais clareza, quanto melhor eu tiver um problema de pesquisa, mais essas ferramentas tendem a achar melhores resultados. Aí você pode perguntar, tá, como é que eu vou saber que eu tenho um bom problema de pesquisa? Essa plataforma aqui, chamada de Elicit, que está bem no cantinho para vocês aqui, ó, nessa plataforma, nós temos a opçãozinha aqui bem do lado direito aqui, ó, chamada de tarefas. O que é essa tarefa? Ela tem uma base, vocês terem ideia, de aproximadamente 177 milhões de artigos. Então, você imagina o nível, o volume de aprendizado que ela já teve. Se eu clicar aqui em tarefas, ela tem uma opçãozinha de você criar perguntas de pesquisa. O que basicamente ela vai estar fazendo? Eu posso colocar terminologias ou um tema que eu quero trabalhar, ou um tema daquilo que me chama a atenção para estudar, e ela vai, dentro da base de dados dela, ela vai tentar criar ou vai aprimorar sugestões. Então, por exemplo, vou imaginar que eu estou trabalhando com um tema, né, que eu sempre faço esse exemplo aqui, Marketing Analytics, beleza. Ela vai pegar a lógica de metadados, vai pegar uma lógica de uma base que ela tem acesso, na qual ela já identificou e ela já leu objetivos de pesquisa, então ela tem muito mais clareza para conseguir identificar eventuais propostas. Basicamente, o que ela tende a entregar para você? Propostas, como vocês estão vendo na tela agora, de formatação de problema de pesquisa. Então, eu tenho uma temática, eu tenho a grande área. Ao saber a grande área, efetivamente, agora ele está me dando várias sugestões. O que isso se torna, obviamente, bastante importante? Essa proposta, essa argumentação, ela está vindo da literatura. Então, não sou eu que estou achando que é um bom problema de pesquisa. Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir nessa ferramenta e começar a usá-la para conseguir melhorar ou até mesmo aprimorar um eventual problema de pesquisa que eu já tenha trabalhado. E esse seria um primeiro ponto. Então, só para dar um exemplo, eu vou pegar essa segunda aqui, ó, vou copiar e vou no software em que ele está pedindo, como o SciSpace que eu falei para vocês, e ele está pedindo já um problema de pesquisa. Ótimo. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele tem acesso a uma base chamada Semantic Scholars, ele vai lá nessa base, bate e faz todo o levantamento. O que ele está mostrando para vocês aqui na tela? Cada coluna dessa é uma informação que ele foi lá na base, em que ele leu, e está trazendo esse fichamento para você. Então, ó, ele tem os papers que ele achou, ele já está entregando aqui quais são os insights, ou seja, o que foi, quais são os achados em cada um desses artigos. Depois ele começa a falar um pouquinho dessa contribuição, conclusão, já vai te dar aqui o resumo e os resultados, e aí você pode, inclusive, customizar todas as informações que você quer. Eu posso vir aqui, filtros, ó. Eu posso cadastrar e criar
eu quero só de artigo, eu quero de livro, enfim. O que basicamente ele está fazendo? Aquele processo que nós faríamos na mão, como eu mencionei no início da nossa conversa hoje, ele está automatizando. Essa tabela, por exemplo, se eu clicar aqui do lado direito, eu posso exportar. É uma tabela para colocar no Excel, é uma tabela para colocar para o meu grupo de pesquisa para a gente começar a discutir. Veja, eu posso fazer um filtro como esse, a quantidade de artigo que ele fez, e daqui eu vou começar a ler, por exemplo, as conclusões ou até mesmo os insights. Opa, perdão. E aí, com os insights, eu vou ter clareza para conseguir identificar, por exemplo, quais são os artigos em que eu devo parar para ler. Então, uma tabela como essa, que tem uma base por trás de revisão da literatura, ele vai me ajudar a identificar quais são os artigos que eu devo parar ou quais são os artigos em que efetivamente eu devo considerar para ler. Então, é só para vocês entenderem um pouco de como que a inteligência artificial pode contribuir no processo científico. Uma outra informação, outro aspecto que ele faz muito bem é essa lógica aqui de Copilot, tá? O que essa lógica de Copilot ele acaba fazendo? Basicamente, é a seguinte perspectiva. A grande perspectiva hoje é, eu preciso começar a interagir com o trabalho. E quando eu começo a interagir com o trabalho, pode acontecer, muitas vezes, de eu ter dificuldade para entender o paper, entender o trabalho. O que essa ferramenta vai fazer? Você pode ver que aqui embaixo ó, ele já tem algumas perguntinhas previamente cadastradas. Então, ó, me fala, por exemplo, sumariza aqui essa introdução. Tá, deixa eu puxar aqui essa informação. Então, basicamente, ele vai puxar. Na internet que está oscilando um pouco. O que ele vai fazer? Ele vai direto no teu trabalho. A partir do momento que ele for no seu trabalho, ele vai conseguir customizar, por exemplo, e achar as informações. Então, aquela pastinha em que muitas vezes ela está perdida no seu computador, você pode vir aqui, ó, esse botãozinho, você vai subindo todos os seus trabalhos, você vai subindo toda a sua comparação, e aí você consegue fazer com que a inteligência artificial leia o artigo para você. Então, eu posso pegar os artigos que, teoricamente, estão parados, eu posso jogar isso para cá. Ao fazer isso, eu posso começar a perguntar qual é o resumo, qual que é o abstract, o que tem de importante nesse trabalho. E isso vai fazer com que eu tenha mais velocidade para identificar quais são os artigos mais importantes. E outra informação que ele faz muito bem, ele tem a opçãozinha aqui em cima ó, de você poder explicar, por exemplo, a tabela e a matemática. Então, aqui, por exemplo, eu posso vir e colocar, selecionar uma tabela como essa. O que pode acontecer, às vezes, de não funcionar muito bem, é porque a qualidade desse PDF, a qualidade dessa imagem tem que estar muito boa. Então, pode ser que, às vezes, isso não funcione um pouco nesse sentido, tá? E aí, o que ele tende a fazer? Ele vai pegar um pouco dessa tabela, ele vai pegar uma equação, e quando a resolução está muito boa, ele pode, inclusive, pegar o gráfico e vai interpretar para você. Mas como é que ele vai interpretar? Ele lê o artigo. Como a inteligência artificial vai mergulhar no seu texto e vai ler para você, obviamente vai ficar muito mais fácil, porque ele vai falar, olha, essa tabela aqui, por exemplo, vou pegar alguma outra aqui. Essa tabela, eu vou conseguir entender para você, porque agora eu sei que ligado a ela, eu posso conseguir customizar efetivamente uma série de informações. Então, aquilo que muitas vezes não estão claras, não está claro na redação, eu tenho total facilidade para conseguir aprimorar. Então, uma sugestão, vocês podem ver que aqui eu posso criar nota, depois eu posso, à medida que eu estou separando também, ó, consigo ir justificando todo o meu trabalho. Então, é uma forma só de poder gerar certo potencial para vocês conseguirem customizar. Tá? Então, o desafio para vocês é, peguem o trabalho de vocês, de maneira nenhuma a ideia é que vocês parem de ler, mas ó, ele pegou essa tabela, o gráfico, e gerou uma explicação para mim. Então, às vezes, o texto do autor não está claro o suficiente. Por não estar claro o suficiente, eu preciso de ajuda. Agora, algo que eu sempre digo é o seguinte, ó, inteligência artificial não faz milagre. Se o texto não estiver bem escrito e se realmente as informações em que a inteligência artificial já aprendeu que deveriam estar organizadas ou estruturadas, ela não vai achar. Assim como se nós
parágrafos para achar, por exemplo, alguma informação, lendo o artigo a gente também não encontraria. Só que nesse caso, ele está facilitando e muito para que eu consiga identificar essas oportunidades. Então, um gráfico como esse, ele já está dando uma argumentação, é uma tabela, é uma equação, é uma explicação aí como um todo, tá? Então, a ideia para hoje, né, para ficar dentro aqui do prazo do evento de tempo, tem duas lógicas para vocês poderem usar enquanto ferramentas. Uma seria essa aqui do Elicit, para que vocês criem ou aprimorem as perguntas de pesquisa de vocês, baseada na literatura, isso vai ajudar muito. E depois uma ferramenta como essa aqui do CSI Space, em que você pode pegar o artigo que você estiver lendo, relacionando com outros artigos, mas você pode fazer as marcações específicas para que você consiga ter velocidade na leitura. Então, eu vim aqui pedir para ele ler o resumo, ou pedir para ele colocar quais são as lacunas. Está fora do meu escopo de pesquisa? Tchau, sobe o próximo para conseguir identificar aquilo que é importante, porque aí sim eu vou parar, ler aquele artigo, porque realmente ele está ligado ao meu contexto, está facilitado. E claro, só reforçando também, ao meu ver, essa opção que eu mostrei para vocês aqui, que é a primeira, deixa eu voltar aqui só para vocês lembrarem, essa tabelinha aqui também, para vocês poderem ganhar um pouco mais de velocidade, descobrindo as informações que estão no trabalho, ajudam muito. Uma sugestão que eu sempre dou, mais na minha área, né, a minha área de ciências sociais aplicadas, administração, dados e marketing, por exemplo, às vezes eu começo a pensar que uma tabela como essa pode cair muito bem no meu trabalho, porque eu posso fazer uma revisão da literatura, mostrar para o meu leitor uma visão geral de uma série de elementos que estão disponíveis e, de repente, mostrar, olha, o meu trabalho está vindo fechar tais e tais lacunas. Então, isso pode ser, com certeza, uma forma de você conseguir argumentar, tá? Aqui a ideia, então, é mostrar para vocês, né, dar uma ideia do potencial de ferramentas para que vocês possam operacionalizar, mapear a literatura, criar um bom problema de pesquisa e, obviamente, ter uma ferramenta para vocês salvarem os favoritos de vocês, para que vocês possam ler o artigo, aí ganhar tempo e velocidade na qualidade daquilo que vocês estiverem lendo efetivamente, tá bom? Bem, para não estourar muito aqui o tempo do evento, então, fico à disposição de vocês aqui, tá? Para a gente poder bater um papo aqui, tirar as dúvidas de vocês. Estou à inteira disposição aqui de vocês. Foi ótimo, viu? Muito bom. A gente já tem bastante, tem assim, um número grande de pessoas e tem umas dúvidas. Aliás, tem uma primeira dúvida aí, Ricardo, não sei se você viu, da Cláudia. Ela queria saber como é que fica a revisão linguística feita pelo humano. Excelente. É uma discussão que é o seguinte, se você faz, por exemplo, usa as plataformas de inteligência artificial para fazer a revisão da literatura, até onde eu tenho de informação, não é válida, por exemplo, como uma conferência, como uma revisão profissional. As revistas nas quais eu tenho um contato ainda não aceitam, mas se você está usando a plataforma, ela está ajudando muito porque ela está encaminhando o melhor tipo de escrita. Então, ela vai pegar baseado na literatura e baseado em uma série de outros conceitos, tá? Então, contribuindo aqui com a pergunta da Cláudia, a revisão linguística feita pelo humano continua sendo muito importante, porque efetivamente ele tem um pouco mais de controle da forma. O que vai acontecer com as ferramentas, com essa lógica que eu falei de like e dislike, ele vai aprender, é que ele vai, obviamente, pegar cada vez mais a forma com a qual o humano escreve, porque, obviamente, ele vai customizando. Eu até estava comentando, né, com a professora Alessandra antes, conversando com um colega, que o pessoal tem usado muito, por exemplo, plataformas como o ChatGPT para customizar, por exemplo, dizendo o seguinte, ó, eu venho aqui e vou colocar um texto que eu escrevi e falo, olha, ChatGPT, imagina que guarda esse tipo aqui no teu algoritmo aí, e começa a pedir texto na sequência. Ele vai aprender a escrever da minha forma. Então, tem uma série de trabalhos aí que dá para a gente operacionalizar isso aí. Gostei, né? Aí pediram aqui algumas dicas dos aplicativos, né? Que é o CSpace, né? Esse último que você colocou. Isso. Até vi que vocês colocaram, então, é o Flávio. A gente Flávio, colocou isso.
Basicamente tem duas, então. A primeira que eu mostrei chama CSI Space, como gentilmente colocaram aqui. O que ela vai fazer para você? Primeiro, ela pode fazer a revisão da literatura, só que é numa base secundária, você não consegue subir os artigos ali. E ali você pode também ler os artigos, como eu mencionei para vocês. Outro aspecto que você pode fazer também, você pode ali com ela usar, ele tem um detector de inteligência artificial. Então, se você quiser pegar o seu texto e identificar, por exemplo, qual percentual que aquilo é de máquina ou é de humano, por exemplo, a plataforma faz isso para você também. E a outra plataforma, das que eu mostrei para você, chamada Elicit, você jogar só isso, você vai achar, é uma plataforma que vai te ajudar, levando questão também da literatura, achar problema de pesquisa, discutir lacuna, tem várias opções ali para você conseguir customizar. E claro, o que não falta hoje são plataformas. Como eu fiz no comentário anterior, essa lógica de inteligência artificial virou negócio. Tem muita plataforma, aí você vai pagar 5, 10, 15, 20 dólares para usar. E aí, obviamente, tem que começar a considerar o investimento, porque tem plataforma ajudando demais a achar lacuna, a achar questões que faz com que nosso trabalho, obviamente, seja potencializado aí na relevância. Ricardo, agora eu que tenho uma dúvida, porque com tanta plataforma, aí o chat GPT que ficou tão famoso, parece que fica até assim, um pouco obscuro nesse momento. Tem assim, ó, por exemplo, o Elicit, a versão agora é paga, que está paga, ela tem um poder maior, porque ela usa o algoritmo ChatGPT 4 para otimizar. Então, o que acaba fazendo é que essa lógica do algoritmo, que até então está isolada, ela começa a ser customizada. Uma das discussões do ChatGPT, por exemplo, é que ela começa a ser usada dentro de outros aplicativos. Muitas empresas estão pegando o ChatGPT e levando para dentro dos processos. É a mesma lógica de ferramentas para pesquisa. O ChatGPT começa a ajudar na criação de imagens, a criação de uma série de outras plataformas. O que eu sempre recomendo, professora, para usar o ChatGPT em específico? Uma etapa exploratória. Vamos imaginar o seguinte, você tem um problema de pesquisa, está perdido. Você perguntar para o ChatGPT, olha, me dá uma ideia de método. Como é que eu posso avaliar? Ele vai te ajudar. Me dá uma proposta de um script, né, para usar numa linguagem de programação R ou Python. Ele vai te ajudar. O que ele acaba sendo ruim é na questão de referência. Mas tem uma outra plataforma chamada de Perplexity. Depois tem os contatos, se vocês estão com vontade, eu passo para vocês. No Perplexity, ele vai fazer coisas similares, funções similares ao ChatGPT, mas aí ele coloca a referência. Aí ajuda bastante. Isso vem daqui, aquilo vem daqui. Aí se você clica, você vai lá na referência. Então você não fica com medo de saber de onde veio. Eu sou uma curiosa disso. Eu já fucei em tudo. Eu entro, vejo se funciona, tento, mas aí fico com medo da resposta que eu mesmo pego, entendeu? Da segurança disso, né? Isso. E, professor, no curso lá o senhor falou também do uso de copilots, né, que já foram desenvolvidos pelo Google, pela Microsoft, não é isso? Exatamente. Se falar para os colegas também? Claro. Obrigado, Luiz. Assim, ó, aonde que a inteligência artificial vai ajudar? Na lógica de interação homem-máquina. Como é que nós, né, que normais, a gente trabalha? Perguntando. Se vocês pegarem o Microsoft Edge, por exemplo, que está instalado geralmente no navegador de quem trabalha com a máquina do Windows. Se você clicar lá em cima, tem um bolinho chamado B, que é o Bing. Quando você clica no B, vai abrir uma caixinha. Ali você começa a interagir. Você faz a pergunta. É uma lógica de copilot, de interação homem-máquina, que está muito bom, inclusive, porque por trás do copilot do Edge está o ChatGPT 4, porque a Microsoft colocou dinheiro lá. Uma outra lógica. O BERT, né, do Google, que recentemente chegou no Brasil, ele é muito bom também. Eu brinco que o Google é bom porque o Google sabe coisas da gente que a gente não conta para ninguém. Porque a gente faz pergunta para o Google que a gente não tem coragem de perguntar para a pessoa que mora com a gente, mas a gente pergunta para o Google. Então, o Google entende muito mais isso, e no BART também você consegue fazer as perguntas. O que é isso? O que é aquilo? Propõe isso, propõe aquilo. E um outro que está muito forte na Europa, mas no Brasil ainda está bloqueado, chama Claude, CLAUDE, em que também trabalha
com uma lógica muito boa para quem trabalha com pesquisa. Então, aproveitando a excelente pergunta do Luiz, uma evolução que a gente vai ter dessas ferramentas é que cada vez mais qualquer nível de usuário consiga usar. Porque eu vou lá e peço para fazer alguma coisa. Aonde que vai mudar? É uma lógica de prompt. Prompt é a pergunta. Então, eu tenho que fazer boas perguntas. Né? O Einstein falava isso, né? Que a pergunta é o grande desafio que a gente acaba uma boa pergunta. Então, eu tenho que pensar, olha, eu preciso saber, olha, o que é isso? Não. Dado o contexto tal, como isso pode ser aplicado? Aí eu consigo ter uma resposta mais aderente. Então, aí sim, à medida que eu der a pergunta certa, eu vou ter a resposta certa. É um pouco da preocupação da professora Alessandra. Se eu ponho só o conceito, ele vai me dar um conceito largado. Mas se eu falo o conceito dentro de uma área, ele vai conseguir ser muito mais preciso nessa interação no piloto, nesse comando. O senhor até criou uma nova profissão, né? Engenharia de prompt. Isso. Tem um cara muito bom, chama Andrew Ng, se vocês jogarem no Coursera, Andrew, com W no final, ele tem muito curso. Ele criou um cursinho curto lá, são 4 horas, para quem quer entender como você faz bom prompt, como é que você faz boas perguntas. Para nós, usuários, novamente, que se a gente só quer uma resposta, é bom. Porque dá exemplo para vocês. Aqui no PPGA da UFG, no PPGA-DM, dou uma disciplina que é de análise multivariada. E aí eu brinco com os alunos assim, ó, tem conceitos de estatística que é difícil de entender. Aí eu falo assim, ó, você vai chegar no ChatGPT, vai falar assim, ChatGPT, porque o ChatGPT, não sei se alguém já usou, ele é bem educado. Ele é bem, dá para você conversar, o nível de educação é muito legal. A ChatGPT, eu tenho 5 anos de idade. Explica o que é intervalo de confiança. O nível de detalhe e de exemplo, qualquer pessoa consegue aprender. Porque ele está pegando um conceito e eu coloquei para ele o que é importante, uma persona. Eu coloquei uma forma de pensar. Ao perguntar isso, a gente tende a ter respostas mais claras. E aí ele vai dar um exemplo, quando eu fiz isso para mostrar para o aluno, ele vai mostrar lá um exemplo de uma bicicleta que faz isso, que faz aquilo. Então, tem vários elementos que a forma com a qual a gente pergunta ajuda bastante na operacionalização disso. Perfeito. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Bom, acredito que dúvidas existam muitas, né? Talvez as pessoas não tenham ainda feito a pergunta sobre a dúvida. Mas o fato é o seguinte, que a utilização dessa inteligência artificial traz para nós, né, de volta aquilo que é mais precioso hoje em dia, que é o tempo, não é? Não é a moeda mais preciosa que a gente tem? Tem 2 grandes moedas hoje em dia, o tempo e os dados, né? Que está todo mundo brigando por isso. Então, acho que o uso correto disso, ele traz para nós de volta o tempo. Né? Perfeito. Mas a gente ter medo, é melhor a gente aprender a usar. O comentário da senhora é brilhante, porque a lógica, um conceito simples, né? Então eu falei, é automação. Então, ao invés de eu ficar fazendo tudo na mão, automatiza. Novamente, a discussão, ao meu ver, não pode ser levada que a gente está deixando de fazer, mas que eu estou fazendo aquilo que vai realmente me focado para eu conseguir trabalhar e acertar. Algo, professor Alessandro, professor Luiz, que eu tenho brincado também com os alunos é assim, a inteligência artificial não vai me fazer explicar melhor. Então, o que eu estou pensando, se vocês concordam, a gente vai ter 2 mundos agora. Um mundo que o texto está muito bom e a oratória está muito ruim. Porque o texto a inteligência artificial faz muito bem. Agora, a argumentação e segurar a bronca, aí a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Aí não é inteligência artificial. Não tem como colocar um ponto aqui do ChatGPT e vai falando, eu vou repetir, eu tenho que ter lido, eu tenho que ter aprendido, eu tenho que ter mergulhado naquela temática. Então, o equilíbrio vai ser fundamental para a gente usar isso a nosso favor. Perfeito. Mais além, aí a gente tem que aprender a se comunicar, né? Que é um outro problema também, né? Que é uma outra dificuldade, um outro desafio, né? Que às vezes a gente não... Você tem o conhecimento, mas não consegue expor aquilo que você tem interesse, né? Exatamente. Bom. Aqui, ó, teve alguém que colocou aqui, ó, tenho muitas dúvidas, mas preciso mexer e conhecer um pouco para saber fazer as perguntas. Pior que é por aí mesmo, né? Todo mundo agora tem que mergulhar nisso.
É o que eu brinco. Isso. Vai ter que fazer engenharia de prompt aí. Uma coisa que eu brinco também, obrigado, Júlio, pela pergunta, é assim, ó, é de graça, aperta, vai fazendo tudo, não tem problema, é de graça, vai lá, aperta, erra, continua fazendo, você vai aprender um pouco dessa lógica. Opa, professora Elcia, a disponibilidade de aplicativo, qualquer pessoa, sim, basicamente assim, ó, todos os aplicativos hoje de inteligência artificial para o contexto de pesquisa, ele é aberto, tá? Ele usa uma lógica, que é o que eu trabalho em marketing, né? Uma lógica de freemium. Uma parte inicial é de graça. Depois, se quiser, você paga. É como se fosse a versão teste. Então, todas essas plataformas têm uma versãozinha de teste. As que eu mostrei para vocês, você consegue fazer muita coisa. A SciSpace, que é a segunda, que eu mostrei para vocês, os idealizadores garantiram que ela vai ser sempre de graça. Só que tem outras que, obviamente, você vai pagar. Então, é aberta a qualquer um. Gostou, quer fazer mais análise, trabalhar com mais tempo nela, aí ela é paga. Perfeito. Bom, então, acho que a gente pode agradecer, né, a presença do professor Ricardo Monge nessa live, que eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas acessando durante essa semana, porque, como sempre, tudo que você faz viraliza, fica todo mundo querendo assistir, acho que você vai virar um professor popstar com os tempos. E aí, a gente agradece, isso está disponibilizado na plataforma da UFG Digital, né? E aí, Ricardo, depois, em outros momentos, a gente continua essa conversa, porque eu acho que inteligência artificial a gente pode ficar assim muito tempo conversando sobre. Bem, boa noite, então. Muito obrigado, Luiz, pela ponte, né? Fico contente que a disciplina tenha sido relevante na tua formação. Obrigado, professor Alessandro, por ter aceitado a indicação do Luiz para poder conversar com vocês. Obrigado a todos que tiveram, como o professor Alessandro falou, tiveram um tempinho para vir aqui. Fico muito contente de poder ajudar a formação, né? Acho que a atuação como professor é isso, é ajudar e realmente conseguir contribuir na formação. Então, o que eu puder ajudar, mandem dúvidas, se não souber, algo que, não sei, acho que vocês vão concordar, né, professor Alessandro, professor Luiz, falar não sei também é importante como professor. Então, se eu não souber, eu vou falar, me dá um tempinho que eu vou descobrir. Só preciso de um tempinho para achar a resposta, mas se eu puder ajudar, podem contar comigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos, professor, e a disponibilidade e a competência de sempre do senhor. E sigam o professor lá no Instagram, que ele frequentemente está colocando todas essas dicas de forma muito detalhada. Obrigado. Obrigado pelas palavras, pessoal. Boa noite a todos, então. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.